Senhores telespectadores, o que estão a ver é o Castelo dos Templários, em Tomar. Tomar é uma cidade que foi fundada pelos Templários. Ainda hoje aqui o grande reclame é a cidade templária. Toda a região turística chama-se a região dos Templários. O principal hotel da cidade é o Hotel dos Templários. Os Templários já acabaram há tantos séculos, mas parece que continuam a habitar esta cidade. E é dos Templários que eu lhe vou falar. É uma história realmente que ainda hoje comove a população, uma história com muitos mistérios. O quartel-general, a sede dos Templários portugueses, era o castelo que estão a ver. E vamos entrar lá dentro. Entramos dentro do Castelo Templário e, nesta altura, estou no templo que os próprios Templários ergueram aqui, ainda em tempo de Dom Afonso Henriques. Estas colunas, tudo isto estão a ver, é construção de um dos mais antigos Templários, o mestre Gualdim Pais, no tempo del rei Dom Afonso Henriques. Devo dizer que em toda a Europa ao culto dos Templários. Bom, e nesta velha Europa há 28 igrejas dos antigos Templários. Das 28, a mais antiga, a mais bela, a mais autêntica, a mais preciosa é esta que estão a ver. Estamos aqui realmente no que é um dos sacrários do Ocidente. Isto devia ser um lugar de peregrinação de toda a Europa culta. Foi o Gualdim Pais que construiu este templo com esta forma. Isto, para ele, sugeria-lhe o templo e o sepulcro do Senhor em Jerusalém. Ele tinha sido um valente guerreiro cristão, tinha arriscado muita vez a vida lá em Jerusalém, na Segunda Cruzada. E quando volta aqui, é ele que é incumbido de construir o Castelo de Tomar. Isto hoje chama-lhe a charola da igreja. Charola porque depois o rei Dom Manuel fez para ali uma igreja manuelina, também muito notável, e isto ficou assim ao fundo como uma espécie de cabeça da igreja, que chamava-se isso a charola. Bom, mas inicialmente não é charola nenhuma. Isto é que era o próprio templo dos cavaleiros. Os cavaleiros templários, antes de partirem para a guerra, joelhavam aqui e pediam as bênçãos e as inspirações de Deus para a sua santa guerra. Eu nunca venho aqui que não me emocione muito. Esta capela está desde há muitos anos em restauro e é com cuidado meticuloso se tenta aqui preservar todo o passado. Este é um dos verdadeiros altares da cristandade e de Portugal. Os Templários aparecem na Terra Santa, quer dizer, depois da conquista de Jerusalém pelos cristãos, foi no fim do século XI, em 1099, começou a haver muitas peregrinações a Jerusalém. Simplesmente, os peregrinos eram assaltados no caminho, porque desembarcavam num porto litoral, geralmente em Ascalon, e dali a Jerusalém ainda eram muitas léguas de caminho. E era nesses caminhos que eles eram assaltados. Bom, então, uma série de cavaleiros franceses, que eram monges, disseram: nós temos que ajudar os peregrinos. E, como eram monges e também eram cavaleiros, fizeram uma milícia, parece que eram só 9. Os primeiros templários eram 9. Iam buscar os peregrinos e vinham servir-lhes sempre
de guarda e traziam-nos até Jerusalém. E tem uma vida obscura nos primeiros anos, até que se lembram de subordinar uma regra, como se fosse uma ordem, a São Bernardo. São Bernardo é uma figura extremamente importante da Europa. São Bernardo é o abade de Cluny e é uma figura, é parente muito próximo dos duques da Borgonha. Portanto, São Bernardo é um príncipe e é um grande prelado. E é o São Bernardo quem redige a ordem dos templários. São guerreiros, são monges, o seu papel é rezar e combater. A verdade é que, muito pouco depois de criados lá em Jerusalém, já há templários em Portugal. Há um documento que diz que a nossa Condessa Dona Teresa, em 1126, portanto, poucos anos decorridos sobre a fundação, já lhes dá uma terra perto de Braga, a Fontarcada. É a primeira terra que eles têm em Portugal. Bom, mas a verdade é que é depois de 1128. É depois do São Bernardo lhes ter redigido a ordem. É depois deles terem entrado, enfim, de certo modo, na grande figura dos frades de Cluny, que os reis de Portugal os ajudam. Dom Afonso Henriques dá-lhes Soure em 1128. Soure é uma terra muito importante, porque Soure já ficava em terra de mouros. Ficava à frente de Coimbra, mas era uma espécie de escudo para evitar que os mouros, que vinham do sul, vinham do Alentejo, vinham de Santarém, atacassem Coimbra. E esses templários de Soure bateram-se valentissimamente, acabaram por ser praticamente todos mortos num grande combate, que eles chamavam o Desastre de Soure. Em todo caso, Dom Afonso Henriques utiliza-os e eles ajudam Dom Afonso Henriques em 1147 na conquista de Santarém. E Dom Afonso Henriques, em paga, resolve dar-lhes a cidade de Santarém. É por isso, é por causa desse caso de Santarém, que eu vim fazer aqui este plano num sítio estranho que já viram. Estou junto de um rio, de um largo rio. Do lado de lá vem um velho edifício, é o convento de Santa Iria, e numa esquina do edifício vêem um baixo relevo antigo. Se repararem com atenção, é uma santa, Santa Iria. Esta lenda é muito bonita, é uma das coisas mais bonitas da cidade de Tomar, e era isso que eu queria contar-lhes. Já disse, Dom Afonso Henriques deu Santarém aos templários. Bom, mas aí veio o bispo de Lisboa, que era estrangeiro, e diz: o senhor não pode dar o que não é seu. Santarém pertence à Diocese de Lisboa. Santarém é minha, o senhor não pode dar o que não lhe pertence. Bem, Dom Afonso Henriques não se conformou. Há um processo que corre em Roma, dura mais de 10 anos. A conquista é em 1147 e a sentença só vem a ser dada em 1158, portanto 11 anos depois, e a sentença deu razão ao bispo contra os templários. Realmente, eles não podiam ficar em Santarém. Então, Dom Afonso Henriques deu-lhes um sítio que diziam que era o Castelo de Cera. Não era castelo nenhum, eram umas ruínas onde tinha havido uma povoação romana, aqui numa zona que estava praticamente desértica, uma zona escalavrada e ensanguentada por correrias e guerras constantes. Dom Afonso Henriques disse: olhem, vão para ali, instalem-se ali, e ali servem também para defender o território. E é assim que nasce Tomar. Gualdim Paes, pouco depois disto, já lhes disse, a sentença é em 1158, e 2 anos depois, em 1160, Gualdim Paes começa a construir aquele grande castelo onde há momentos estivemos e onde vamos voltar. Bom, os templários ficaram sempre com esta ideia: em Santarém é que nós devíamos estar. E então surge uma lenda que é realmente bonita,
É uma lenda templária. Quem inventou isto foram os templários, com certeza. A lenda é de que aqui em Tomar havia um valente cavaleiro templário, que era um belo rapaz, o cavaleiro Britaldo. E o Britaldo adorava uma menina que se chamava Iria. Mas a menina, claro, era uma menina muito religiosa, e, portanto, não podia amar o Britaldo, porque dizia-lhe: eu já me dei toda a um senhor maior, mais alto, eu pertenço a Deus. Se pertence a Deus, não posso dar-me a um homem. Bom, o Britaldo teve um grande desgosto, lá ficou sem a pequena, mas pronto. O pior é que a pequena, que era a Iria, também tinha um sacerdote, que era quem a confessava, e também gostava muito dela, que era o frade Remígio. O Remígio adorava a pequena e sabia que a pequena também não concedia favores nenhuns ao Britaldo. Não, a pequena era só de Deus. E no fundo o Remígio pensava: ela não se me entrega, no fundo é porque ainda gosta do Britaldo. Eu vou pregar-lhe uma grande partida. E então deu-lhe a beber uma beberagem muito má, uma beberagem venenosa. A beberagem inchou o ventre da pequena, que ficou assim, com o ventre como se estivesse para ter um bebê. E o cavaleiro pensou: então ela a mim diz-me que é só de Deus, e com o frade já está para ter um menino. Isso ficou furioso e mandou matar a pobre da Iria, que estava completamente inocente. Olhem, vem além aquela esquina, foi além que a mataram. Cozeram-na de espadeiradas e atiraram o corpo inocente e sangrento aqui, a este pedaço do rio Navão. O corpo foi boiando, flutuando, foi andando, desceu, foi até ao Tejo, continua a descer o Tejo, mas quando chegou diante de Santarém, que era a verdadeira cidade onde os templários entendiam que deviam estar, Santa Iria parou diante de Santarém e milagrosamente do fundo das águas nasce um túmulo de jaspe onde repousou para sempre o corpo de Santa Iria. Contei esta lenda porque é evidente, isto é uma narração poética do protesto templário contra a decisão do Papa e contra o protesto do Bispo de Lisboa. Aqui o Bispo de Lisboa tem o papel de Remígio, é o frade mau. O cavaleiro Britaldo é o inocente, ele não tem culpa nenhuma, é o enganado. E tudo isto é como, uns séculos depois, se conta uma realidade realmente histórica. Os templários ajudam a conquistar Santarém, mas são expulsos da cidade e têm que vir aqui fundar a cidade de Tomar. Já estivemos há bocadinho no grande templo que o próprio Gualdim Pais mandou construir e vamos voltar ao convento dos Templários, porque há muito mais que dizer. Há muito mais que contar, sobretudo o que aconteceu aos Templários. Os Templários da Terra Santa batiam-se com uma imensa valentia, mas além disso faziam grandes negócios. Eram eles, como Força Armada, quem levava o dinheiro da Europa para a Terra Santa, eram eles quem traziam os valores lá do Oriente para a Europa. Tinham imensas casas, imensos castelos, imensas propriedades. E quando chegou ao século XIV, ao princípio do século XIV, eles são o principal magnate financeiro da Europa. Os reis, quando não tinham dinheiro, pediam dinheiro emprestado aos Templários. E acontece que o rei de França já devia imenso dinheiro. Imenso. Bom, o rei de França era o Filipe o Belo,
como é que ia resolver isso? Havia tanto dinheiro aos templários. Bom, arranjou uma forma muito simples de pagar. Disse, estes templários são uns grandes malvados. Fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo outro, e acusou-os de coisas horrorosas, horrorosas. Mandou-os prender a todos. Vocês fizeram isto, é claro, os que não eram valentes, isso é mentira. Ah, é mentira? Então queimava-os. Só os que não queriam ser queimados disseram, bem, isso é verdade, esses lá se iam embora. Bom, em suma, acaba a ordem, acabam os templários. Em 1307, o Papa concordou com o rei, acabou com os templários em toda a Europa, e aqui em Portugal reinava o rei Dom Dinis, também era um rei muito esperto. E o rei disse, bom, mas eles fizeram esses pecados todos, vamos lá ver. E reuniu-se aí numa junta de bispos, em Espanha, para saber se os templários eram assim tão malvados como o rei de França dizia. Bom, e aqui concluiu-se não. Estes cá, dos países peninsulares, são excelentes cavaleiros, são honrados, são valentes, são virtuosos, não há razão nenhuma para os castigar. Bom, em todo caso, o Papa tinha mandado acabar com a ordem, acabou a ordem dos templários, e o nosso rei Dom Dinis mandou fazer um inquérito por todo o país, aqueles castelos dos templários, que eles tinham muitos castelos, tinham terras, olhem, praticamente entre a Serra de Estrela e o Rio Tejo pertencia tudo aos templários. Pombal era dos templários, Arredim era dos templários, Castelo Branco era dos templários, a Idem era dos templários. O rei Dom Dinis mandou perguntar, são lá, como é que é esta coisa, estas terras de quem são? E é claro, as testemunhas vinham todas e diziam, eu juro, essas terras são do rei. Os templários tinham-nas, é porque o rei deixava aos templários tê-las. É tudo do rei, tudo do rei. Bom, era o Dom Dinis a ver se conseguia que tudo aquilo voltasse para a coroa. Mas o Papa não concordou. Não concordou. Disse, não, isso não é do rei. Isso é de uma ordem. E então Dom Dinis faz uma coisa. Então se é de uma ordem, pronto. Eu faço outra ordem. Agora já não se chama templários. Chama-se Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que nasce a Ordem de Cristo. Eu estou agora a falar-lhes no que foi durante muito tempo a cabeça da Ordem de Cristo em Portugal. E a Ordem de Cristo prestou grandes serviços. A Ordem de Cristo é fundada em 1319 e, no fundo, herda os bens, até recebe as próprias pessoas que tinham feito parte da antiga Ordem dos Templários. É a mesma coisa com outro nome e, sobretudo, com outro emblema. A cruz dos Templários é esta que estão agora a ver. A cruz de Cristo é aquela outra. No século XIV não há assim nada de especial na Ordem de Cristo, mas no século XV acontece uma coisa importante. É nomeado para administrar a ordem um filho do rei, o infante Dom Henrique. A ordem tem grandes rendimentos, portanto o infante dispõe de imensos valores, e o que é que ele resolve fazer? Já acabou a guerra contra os mouros. Acabou, isso é o que a gente costuma dizer, isso não é verdade. Não acabou. Acabou a guerra em terra. Já não há batalhas para travar, porque o Algarve já é português, não há mais mouros para expulsar. Mas a guerra continua no mar. E quem é responsável pela guerra contra o Islão, contra os infiéis, é a Ordem de Cristo. Agora no mar, como os templários tinham sido quando a guerra era em terra. E é por isso que os navios dos descobrimentos têm nas velas a cruz de Cristo. Toda a gente sabe, as caravelas levam a cruz de Cristo, uma cruz vermelha nas velas brancas, e as pessoas não sabem porquê. É simples. São navios da Ordem de Cristo. Quem os manda é o infante Dom Henrique, que está aqui em Tomar. Ele vive aqui muitos anos. Olhem, estou-lhes a falar num claustro, um lindo claustro, foi inteiramente
mandado construir pelo infante Dom Henrique. Ele gostava de vir aqui, entrava ali por uma porta que dá para os espaços onde ele vivia. Ali fazia os seus estudos, ali ouvia os seus cosmógrafos. Eu acho que foi ali que se decidiu, por exemplo, mandar povoar a Ilha da Madeira, mandar deitar carneiros nas Ilhas Açorianas, mandar povoar os Açores, mandar passar o Cabo do Bojador, mandar os navegadores até Cabo Verde. Tudo isso foi ali, naquele lugar. Para nós devia ser um lugar sagrado. Eu peço aos senhores telespectadores, vejam em que estado aquilo está. É claro, foi o tempo, foram os terremotos, foi a força dos séculos, pois foi. Mas a nossa gratidão aos homens que fizeram Portugal devia ser maior do que tudo isso. Eu espero que aquele espaço seja restaurado e que sirva de ponto de peregrinação. Foi ali que viveu o homem que descobriu meio mundo. Eu acho que este convento de Tomar, entre outras coisas, é o museu completo da história de Portugal, desde a Reconquista com o Gualdim Pais, até praticamente aos nossos dias. Olhem, ali atrás está a moradia que o Costa Cabral, Conde de Tomar, mandou fazer. Ele comprou isto para ele, mandou fazer lá uma espécie de chalé. É, portanto, já o liberalismo, é já a corrupção, é o tempo que a gente vive. Mas os descobrimentos, a época da expansão, está aqui documentada de uma forma espantosa. Começa pelo infante Dom Henrique, pelos espaços em que ele viveu, e vem terminar aqui neste portal. Este portal é feito pelo rei Dom Manuel, em 1517. Embaixo tem a esfera armilar, que significa o mundo inteiro, o mundo onde os portugueses chegaram. E depois vai-se desenvolvendo. Sobre o mundo está realmente uma imagem da Virgem com o menino. Sobre a imagem da Virgem está um grande florão que cai em franjas sobre todo o conjunto, mas o cimo de tudo é a cruz de Cristo. Como quem diz, foi a ordem de Cristo quem fundou esta pátria. Eu só não me alongo porque há muito mais coisas para dizer em Tomar. Faz-se aqui todos os anos uma coisa curiosa, única em Portugal, é o Congresso da Sopa. Peço que venham comigo provar as duas sopas de Tomar. A cidade de Tomar foi durante muitos anos uma fronteira. Fronteira entre o domínio dos cristãos e o domínio dos muçulmanos, e por isso estava ali aquele castelo feito por Gualdim Pais. Era ali que se travava a guerra, mas já muito antes disso, Tomar tinha sido a fronteira entre um norte e um sul. O norte de raiz céltica, um norte ainda muito nórdico, o país da sopa. Sopa vem de uma palavra de origem gótica, Zupen, sorver, o país a sopa. E o sul é o país romano, o país do pão, o país do caldo. Eu vou-lhes mostrar o que é a sopa, peço que me sirva uma sopa, uma das verdadeiras sopas daqui. A sopa é um prato realmente muito rico de legumes, bom, evidentemente uma pessoa não ponha mais, uma pessoa come isto, e nisto ainda metiam carne, isto traz carne, traz tudo, isto é a velha sopa. Aliás, durante muito tempo em Portugal, até vão pôr carne, não ponha mais, mas põe carne na sopa, porque a sopa era o alimento. Ainda, na minha infância, ainda se dizia numa refeição, a sopa e o resto, porque a alimentação era essencialmente a sopa.
Aliás, ainda hoje se diz estar às sopas de fulano, estar às sopas de cícara. A sopa é o alimento. No Sul não era assim. No Sul a palavra sopa quase não existia. Usava-se a palavra caldo. Caldo quer dizer quente. Ora bem, põe-me aqui, vamos fazer aqui um caldo. O caldo era uma água quente, não ponha mais, um caldo quente, perfumado de muitas ervas, deitado em cima do pão, porque, claro, o Sul era a terra do pão. Este é um caldo particularmente rico, que tem ovos. Caldo, porque caldo em latim quer dizer cálidos, quente, quente. Entre o caldo, o pão quente, e a sopa, o alimento de sorver, há duas civilizações. E reparem, a fronteira passava em Tomar. Eu estou a dizer isto aqui num restaurante que fica junto de uma ponte. Aquela ponte, sobre o Rio Navão, é uma ponte romana. Era aquilo que fazia a ligação entre o norte e o sul. A ponte depois foi muito restaurada, com certeza, claro que a ponte com 2000 anos, e o Rio Navão é um rio que no inverno tem muita torrente, foi várias vezes reconstruída. Em todo caso, a linha geral da ponte ainda é uma linha romana. Estamos na terra que outrora era fronteira e agora é coração.